Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre os tipos de coluna e como que a anatomia da coluna, os padrões posturais da coluna podem interferir na dança de salão, tá? Seja você dançarino de palco, seja você dançarino de salão, seja você profissional ou amador, tá? Então, em primeiro lugar, eu já vou acabar com o mistério logo no começo do vídeo. O que um desalinhamento na coluna pode interferir na sua dança de salão? Em primeiro lugar, no equilíbrio. A gente tem um eixo, tá? Que é o nosso eixo longitudinal, nossa relação longitudinal do corpo, que se toda essa relação ela não estiver alinhada, isso vai prejudicar o quê? O meu equilíbrio dançando. Então eu não vou conseguir ter um bom apoio dos pés no chão se eu não tiver o meu corpo nesse eixo longitudinal alinhado. Então vai prejudicar bastante a minha dança isso, tá? Falando de alinhamento do corpo inteiro, da cabeça até os pés. O que é esse eixo longitudinal? Esse eixo longitudinal, imagina uma linha que ela vai passar pela sua cabeça, vai passar bem do ladinho da sua orelha, vai passar pelo meio do seu ombro, pelo meio da sua pelve, vai passar um pouquinho à frente da linha da metade do seu joelho, vai passar bem pertinho da patela e vai acabar lá no pé, um pouquinho à frente da linha do tornozelo, mais ou menos. Deixa eu mostrar aqui. Então ela vai passar aqui no meio, vai passar um pouquinho à frente do joelho e vai passar também um pouco à frente aqui desse ossinho do malelo lateral do tornozelo, tá? Então, todo esse alinhamento, eu me vendo de lado em um espelho grande, eu preciso ver que tudo isso está na mesma linha. A minha orelha em cima da linha do meio do meu ombro, em cima da linha do meio da minha pelve. Minha pelve, essa linha imaginária, ela vai passar um pouco à frente da linha do meu joelho e também na lateral do meu tornozelo, um pouquinho à frente da lateral do meu tornozelo, tá bom? Além disso, né, depois que a gente colocou no lugar toda esse alinhamento longitudinal da coluna, nós vamos observar a coluna propriamente dita, a cervical, a parte de trás, a torácica, que é a parte do meio, aqui, e a lombar, que é a parte de baixo da coluna. Então, a coluna é dividida ali em 4 partes, na verdade. A cervical, a pescoço, a torácica, aqui no meio das costas, até o início do pescoço, a lombar, que é onde começa essa curvinha para dentro, e o sacro, que é lá embaixo, quase no bumbum, esse ossinho que vem para fora e termina no cóccix, tá? Então tem essas 4 estruturas da coluna. A coluna junto com a cabeça e os ossos da costela, eles vão formar o esqueleto axial, tá? Que é o sacro junto com a coluna, junto com a cabeça. E é isso que a gente vai falar agora, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os possíveis desalinhamentos e como eles interferem na dança. Bom, começando lá pela cervical. Quais são os tipos de desalinhamento que podem ter na minha coluna cervical? Em primeiro lugar, hiperlordose cervical. É quando essa curva é muito acentuada, ou seja, eu posso ter uma rigidez aqui atrás do pescoço e essa curva ela fica bem acentuada. Quem tem hiperlordose cervical, normalmente, ó, o músculo da cervical ele vai fazer isso aqui.
Então, a pessoa, ela vai olhar para cima, ela vai ter o queixo um pouquinho mais elevado. A não ser que ela tenha também uma hipercifose torácica, tá? E aí, quando ela tem uma hipercifose torácica, a hiperlordose cervical compensa e a cabeça ela fica olhando para frente, ela tá na vertical, minha cabeça, né? Só que, na verdade, essa hiperlordose cervical tá compensando uma hipercifose torácica. Então, tem essas duas situações de postura que você pode observar em você ou no seu aluno, tá? Como que eu corrijo isso em mim ou no meu aluno? Se é o primeiro caso, eu tenho a minha coluna lá alinhada, né? E tenho só essa hiperlordose cervical, por uma rigidez, ou seja, pelo que for. Eu vou pensar em abaixar um pouquinho o queixo, apontar o meu nariz para frente. E quando eu tenho um aluno que tem essa tensão aqui atrás na cervical e ele, você percebe que ele tem esse queixo mais elevado, você vai pedir para ele apontar o nariz dele para frente. Porque se eu identifico essa postura de olhar para cima no meu aluno com essa retração aqui na parte de trás do pescoço, e eu digo para ele olhar para frente, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer o que você pediu, ele vai abaixar o olhar dele e olhar para frente, porque o cérebro dele entende aquela postura como uma postura correta, ele já padronizou essa informação. Então, o seu aluno ele não vai entender se você falar para ele olha para frente. Você fala para ele abaixa um pouquinho o nariz, tenta apontar o seu nariz para frente. Aí ele vai ficar com a cabeça bem verticalizada, tá? Se você falar para ele olhar para frente e ele ainda assim não responder, aí você pede de novo, ele vai achar que você está implicando com ele e vai se irritar com você. Então não faça isso, tá? Tente dar comandos mais claros para arrumar a postura do seu aluno. E se for com você, essa mesma ideia de apontar o nariz para frente. Agora, o segundo caso, como que eu faço para corrigir a postura, tanto minha quanto do meu aluno, que tem essa hiperlordose cervical, porque ela está compensando uma hipercifose torácica. Em primeiro lugar, eu vou falar o que não é para fazer com esse aluno, tá? Que é muito contraintuitivo que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim. Não pede para ele abrir o peito. Eu sei, dá muita vontade de pedir para o aluno abrir o peito e dá muita vontade, quando a gente tem essa postura, em fazer isso, né? Em abrir o peito. Mas não. O que eu vou pedir para a pessoa fazer, tá? Tá lá a pessoa, você vê que ela tem essa curvatura na torácica mais acentuada e essa curvatura na cervical também acentuada. Eu pedi para ela apontar o nariz para frente, não adianta porque ela já tá apontando o nariz para frente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ela, primeiro, eleva a sua postura, tenta crescer um pouquinho a coluna. E aí, quando ela cresce, a coluna, a cabeça dela já vai mais para vertical. Aí, se ainda assim estiver um pouquinho para frente, você diz, leva o nariz bem pouquinho para trás. E tudo isso sem muita tensão, tá? Para que o seu aluno, ele não tensione para fazer, tá? Então, é uma coisa bem sutil. Tenta não ser muito enfático. Por exemplo, cresce a coluna, contrai o abdômen. Porque se você fala assim pro aluno, o aluno tá lá, você percebe que ele tá todo solto, dançando, aí você fala, contrai o abdômen, ele vai se travar. Então, tem toda uma consciência corporal por trás de ajustes posturais que não são tão simples de fazer quanto a gente espera que sejam, né? Bom, outra coisa que você pode falar para esse aluno que tem a hipercifose
na torácica e a hiperlordose cervical é o seguinte: levanta um pouquinho o seu externo. O seu externo é esse osso que tem aqui bem no meio do seu peito. Pensa que esse osso ele quer ir para cima. E aí você acaba fazendo com que ele esqueça um pouquinho de ombros, tá? Porque o que acontece na maioria das vezes é que quando eu peço para a pessoa abrir o peito, ela vai só pensar em levar os ombros para trás. E o peito vai continuar apontando um pouquinho para baixo, ou ela vai levar o ombro para trás assim e vai retrair demais as escápulas, causando uma tensão muito grande nas costas. Quando eu faço uma adução das escápulas, é muito comum que dê vontade de levar o cotovelo para trás. E a gente abraça o parceiro para frente. Então, faz com que a gente perca um pouco essa conexão com o par. Então, toda vez que eu peço para o meu aluno abrir o peito, se ele não tem uma consciência que você quer que ele eleve a postura dele, ele vai levar os ombros para trás e vai perder a conexão com o parceiro nos braços. Então, não pede para ele abrir o peito, pede para ele levantar um pouquinho o externo e elevar a postura, como se ele quisesse crescer, como se ele quisesse ficar mais alto. Fica mais alto. É um bom comando para você falar para o seu aluno também. Então, temos várias opções para quem tem hipercifose da torácica e hiperlordose cervical. Tá? Você pode pensar isso em você ou no seu aluno, tá? Não estou falando aqui só com os professores. Em levantar um pouquinho externo, em crescer a coluna axialmente, como se quisesse ficar mais alto, tá? Então, são várias opções aí de correção postural da coluna para você que identificou esse padrão postural no seu aluno ou em você mesmo. Bom, e continuando um pouquinho nessa parte de cima da coluna, torácica e cervical. Quem tem uma retificação, vocês sabem que a coluna ela tem curvaturas, tá? Que são anatômicas, que a cervical ela tem uma curva para dentro, uma lordose, a torácica ela tem uma curva para fora, que é uma cifose, a lombar uma curva para dentro, que é também uma lordose. Só que às vezes essa curva ela quase não aparece ou é totalmente reta. Isso pode acontecer tanto em você quanto no seu aluno. Ter ali uma cervical mais retificada. Normalmente essa pessoa que tem a cervical mais retificada, ela vai ter o nariz apontando um pouquinho mais para baixo, uma tensão aqui na parte da frente do pescoço e embaixo do queixo, quase como se estivesse tentando forçar uma papada. E ela vai sentir muita tensão também na parte de trás do pescoço e também aqui nessa região entre as escápulas, tá? Essa pessoa que tem a coluna mais reta, qual que é o problema que pode interferir na dança? Falta de mobilidade na coluna. Essa coluna ela sofre mais pressão. As curvas anatômicas da coluna elas servem para proteger o esqueleto da gravidade. Essa gravidade, quando é feita bem de cima para baixo e quando essa pressão acontece com as vértebras da coluna mais retas, essa pressão ela fica maior. A pressão entre os discos intervertebrais de uma pessoa que tem uma retificação da coluna é bem maior do que quem tem uma coluna normal, tá? Então, essa coluna normalmente vai precisar de mobilidade, de aliviar a tensão, a carga de tensão que tem aqui atrás do pescoço, entre as escápulas. Então, uma pessoa que tem a coluna mais retificada, ela vai ter mais dificuldade em mobilidades nos movimentos de Zuke.
ela vai ter mais dificuldade em fazer um cambré, porque aquela coluna já tem uma pressão grande, aí você vai e força ela uma pressão ainda maior em movimentos de flexibilidade da coluna. É possível que essa pessoa tenha alguma dificuldade nisso, tá? Então, tanto as pessoas que têm hiperlordose, hipercifose ou retificação, tanto na cervical quanto na torácica, elas precisam trabalhar bastante exercícios de mobilidade para aliviar as tensões compensatórias do dia a dia, tá? Que o próprio padrão postural faz com que elas tenham. Agora eu afastei um pouquinho a câmera para conseguir mostrar para você a minha lombar. A coluna lombar, assim como a torácica e a cervical, ela pode ter uma curvatura normal, ela pode ter também uma retificação, quando você quase não observa que tem uma curva aqui, ou ela pode ter uma hiperlordose, quando essa curva aqui na coluna lombar é muito acentuada, tá? O que isso interfere na dança? A posição da pelve e da lombar são as posições que mais interferem na dança. Porque a pelve é o centro do nosso corpo, é onde está o nosso eixo. Quando existe um desalinhamento na lombar, provavelmente existe na pelve também. Se eu tenho uma hiperlordose, a minha pelve vai fazer uma anteroversão. Se eu tenho uma retificação, minha pelve vai fazer uma retroversão, tá? Mas interfere muito isso no equilíbrio, no eixo, porque sempre que eu preciso parar em uma perna só, e na dança de salão a gente para muito sobre uma perna, e se você for pensar em um zouk, por exemplo, que a gente além de parar sobre uma perna ainda faz movimentos de coluna em cima da pelve, é bem importante que a pelve ela consiga estar numa posição correta para eu conseguir ter mais apoio nos pés, para eu conseguir ter mais equilíbrio, tá? E como que eu corrijo a posição da pelve? Primeira coisa, eu tenho que perceber como que tá essa minha relação longitudinal, tá? Eu tenho que ver